É uma vinheta para nós, Fábio. Isso aí. Boa tarde a todos, todas, todes, né, que vão nos acompanhar aqui ao vivo e aqueles que vão, de alguma forma, nos acompanhar depois, em tempo diferido. Das duas formas é sempre bacana ter vocês aqui por perto. A gente está iniciando um programa, né, mais uma conversa desinterrompida, né? Estou enferrujado, faz tempo que eu e o Cacá não tínhamos essa conversa. E essa conversa aqui, a gente sempre explica um pouquinho antes, ela nasceu porque quando eu e o Cacá começamos a conversar, dois consultores, se aproximando, trocando ideias, as nossas conversas nunca conseguiam ir até um lugar, porque ou a internet caía, ou alguma coisa acontecia que interrompia as nossas conversas, e a gente falou, nossa, seria muito legal se a gente levasse isso, né, a público, mas não simplesmente falar, que chato, né, conversa interrompida, mas para principalmente humanizar um pouco o trabalho dos consultores, o trabalho das pessoas que, de alguma forma, são contratadas esperando-se um certo desempenho em palco, vamos colocar assim, e vivem uma série de perrengues, uma série de desafios, como qualquer ser humano normal vive diante de questões que a gente não controla. Então, a gente já fez algumas dessas conversas com colegas, amigos, e aqui eu estou hoje, nossa, né, com não só um querido amigo, mas uma pessoa que, algum tempo atrás, também foi meu professor, né, quando eu ainda tinha uma carreira de comunicação na SPM, esta grande pessoa que está aqui foi meu professor, e eu acho que acho não, era a aula de apresentações efetivas, tá? Então é uma pessoa que fala de uma maneira assim cristalina, com uma voz bacana, tá, com um controle. Eu acho que eu nunca fui um bom aluno nessa área aí, mas eu aprendi demais com o Ricardo Fará, né? E Carol, e Cacá, nossa, eu já fiz isso várias vezes, mas Cacá, Depois eu te é para não chamo me de chamar de Paulo, fica Paulo, é isso que eu chateado. falo. Não me chama de Paulo, senão vai pegar mal isso, já me chamou de Paulo outra vez. Mas e aí, Não, Cacá, e você conhece o Ricardo da onde? gente, eu conheci o Ricardo, eu acho que eu reconheci ele. Eu tenho a sensação que foi um reencontro. A gente fez o Master of Learning ano passado, o MOL, junto com a turma lá do Alex Bretas. E ele é essa figura que a gente vai ter o prazer de escutar, sabe? Com toda essa vivência, com toda essa experiência, sempre atento, sempre aberto, escutando todo mundo. Nossa, foi uma aula, assim, de humildade, de postura, eu aprendi muito com ele. E quando eu sugeri para o Fábio, eu falei, não, eu tenho uma pessoa aqui, porque ele falou, agora é sua vez de sugerir a próxima vítima. Eu falei, nossa, eu pensei no Fará, um cara que eu admiro muito. Ele falou, nossa, o Fará, meu professor, não sei o que. Então, eu acho que é uma sincronicidade maravilhosa ter você aqui, ter vocês dois, são figuras, eu realmente, assim, eu me sinto honrada. Eu tô falando, né? A gente brinca aqui, a gente ri, a gente fala dos nossos erros, dos perrengues que nos conectam, mas de verdade eu me sinto muito agraciada de vocês dois, duas pessoas que me inspiram, pô, dar esse espaço para eu poder aprender com vocês, assim, né? Eu que tão pequenina e do lado de dois caras assim tão nobreza de alma. A minha alma também é nobre, né? Mas eu digo assim de vivência, de estrada, e tal. Pô, acho muito massa. Então, Ricardo, a gente está em casa, sabe? É uma honra imensa ter você aqui. Quem te conhece, todo mundo que eu conheço que te conhece traz essa fala. Mas eu vou deixar as pessoas perceberem por si. Então, esse espaço é seu, seja bem-vindo, um espaço de autenticidade para conversas interessantes, em flow, em fluxo, vamos ver o que que vem. Bem-vindo. Como você chega? Eu chego muito animado, porque desconversas desinterrompidas são extremamente interessantes. Esse é o primeiro ponto. Segundo, você fala para mim, se sinta em casa. Eu estou em casa. Eu estou em casa porque, né, em primeiro lugar, estou na minha própria casa. E segundo, estou em Vamos. casa com vocês aqui na sala. Tem uma coisa que eu aprendi há muitos anos e que eu tento praticar na vida, é o meu olhar para as pessoas. Então, tem um ditado esotérico que diz: ninguém é meu amigo, ninguém é meu inimigo, todos são meus instrutores. E quanto a gente se reveza em papel assim, não é? Então,
pelas palavras gentis do Fábio e suas, Cacá, a gente só reconhece no outro o que a gente tem na gente mesmo. Eu não sou capaz de admirar uma qualidade de uma pessoa ou um defeito nela se eu não tiver isso em mim. Então, acho que estamos todos numa bela sala de estar. É isso que eu gostaria de imaginar. E uma conversa que vá no fluxo. Afinal, o convite está muito válido e eu fiquei muito feliz e honrado em receber. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aprendendo. Muito bem. E aqui a gente gosta, obviamente, de compartilhar histórias, né? Porque essas histórias nos ajudam a aterrar essa ideia, né, de que é o nosso trabalho mesmo e como que a gente lida com os desafios, né, do nosso trabalho. E até, vou te falar uma coisinha aqui, por exemplo, hoje eu comecei meu primeiro workshop assim, né? Foi assim que eu comecei meu primeiro workshop, né? Agora não está aparecendo tanto, mas eu estava com o olho estranhamente desse tamanho, até, para você ter uma ideia, até encostava na lente, de tão grande que estava, né? Não sabia o que era, mas não conseguia suportar a claridade do sol. Então, quando eu entrei, as pessoas falaram assim, quem é esse turista que está chegando aí, né? E foi interessante, porque como a gente usa aquilo que parece ser uma limitação como parte do exercício de estar presente a um fenômeno que nós vamos viver como um coletivo, né? Eu sempre gosto de... Eu falo que nós, como consultores, ou coaches, ou como mentores, nós não somos o tipo de profissional que olha o outro como um objeto externo a nós. A gente sempre se emaranha com o outro. Mesmo quando a gente diz que não. E saber que a gente se emaranha é libertador, né? Porque às vezes, opa, emaranhei aqui, desemaranha, emaranha, desemaranha, né? Opa! E poder usar, então, aquilo que acontece com a gente como parte do exercício que a gente está, de alguma forma, propiciando ali, também é muito poderoso, né? Porque nós somos parte daquilo, não estamos lá como, né, o Maturana, né, que é um professor, que também um mestre que eu tive a oportunidade de estudar com ele durante muitos anos, ele falava, não existe aquele cientista, né, que não afeta o objeto do seu estudo, porque é como se você pudesse entrar numa caixa de lama, na verdade ele fala fossa cética, né, mas entrar na fossa cética e sair limpo. Você afeta a fossa te afeta, né? Então, aqui, meu olho não está tão inchado, vocês já disseram que dá para enganar se ficar longe, deixa eu voltar aqui, e a claridade aqui do final de tarde não está tão grande, então eu começo aqui trazendo essa história que aconteceu agora, né, recentemente, o meu olho ainda está meio esquisitão, né? Depois eu vou descobrir o que é isso, ainda não sei, não deu tempo, mas... E você, Ricardo, que histórias nessa hora vêm para você de situações que você viveu e lidar como um ser humano aí, para conseguir seguir em frente? Bom, isso me leva à reflexão de que, para você seguir em frente, você precisa superar. Para você superar, você primeiro precisa admitir que houve. E muitas vezes há um mecanismo de defesa de você não querer admitir, porque você não admite a própria fragilidade, né? Então, é o mito do super-homem que a gente está acostumado a ver, inclusive nos dias atuais. E, enquanto eu vou colocando o meu pensamento dessa forma, vou me lembrando de situações mais difíceis. E, ao mesmo tempo, eu adoro dar uma olhada no que acontece, principalmente em cinema, na sociedade atualmente, né? E se você pegar a Marvel com todos os mitos dos super-heróis e super-heroínas, você vai chegando no momento onde o inconsciente coletivo vai projetando a imagem que a gente faz na sociedade moderna daquilo que não existe, né? Enquanto eu estava pensando, pensei em algumas situações. Uma delas, que me deixou extremamente vulnerável, foi ter ficado gripado da noite para o dia.
e não ter dormido a noite toda, anterior ao dia de um treinamento muito grande. E interessante, nós estamos numa conversa muito informal, então eu posso abrir. E aconteceu um fato extremamente curioso. Eu tinha feito a passagem de um tio muito querido que era médico. Tinha feito isso em cerca de uns 2 meses anteriormente a essa viagem. Então, estive com ele no leito dele de morte, massageei o corpo, dei presença, conversei com ele até que ele se desligou. Agora eu volto para a história. E nessa noite eu não conseguia dormir, passei a noite inteira sem dormir. E vocês sabem que quando a gente vai dar treinamento, 6 da manhã é o horário que você já tem que estar de pé para ver o café, para ver o táxi, para ver, enfim. E eu consegui dormir das 5 às 6. E ao dormir eu tive um sonho que alguém me massageava essa região da face, dos olhos, do nariz, e isso me permitiu respirar por 1 hora. E no sonho eu vi meu tio, e eu dizia: tio, que bom que você veio, muito obrigado. E eu comecei o treinamento, tínhamos lá na sala, naquele dia, cerca de 120 pessoas, dizendo: bom dia, eu não estou bem. Por um motivo, mas eu estou muito bem por outro. E aí eu contei o motivo pelo que eu não estava bem. E contei também o motivo pelo qual eu estava me sentindo realizado ali na frente. E aí eu descobri a magia da vulnerabilidade quando você equilibra a sombra e a luz. O que me aconteceu foi terrível, mas também o que me aconteceu de luz foi fantástico. E aí eu saí daquela situação admitindo que eu não estava bem para dar o treinamento em si. Eu estava com 1 hora de sono. Mas mesmo assim, durante o treinamento, nós fomos falando. E tinha momento que realmente eu precisava fazer força. E quando eu precisava dessas pausas, eu resolvi apontar. Eu digo: eu preciso de um pouco de pausa. E se vocês concordarem comigo, essas pausas são breves, porque eu vou sentar, entrar, meditar um pouco e voltar. Eu preciso só de um tempo comigo para me restabelecer. E qual foi a minha surpresa quando, depois da terceira pausa, o pessoal da audiência diz: escuta, quando você fizer a meditação, conduz para a gente. Porque esses 5 minutos que você fica, a gente fica junto. Então, foi uma situação surpreendente para mim. Mas aí tem um ensinamento profundo, né, Fábio, né, Cacá? Que transcende um pouco aquilo de você mostrar fragilidade. Eu acho que está muito anteriormente ligado a você mostrar quem você realmente é. Porque eu não sei se o medo é mostrar vulnerabilidade ou é mostrar quem você realmente é. Então, se a gente está nesse papo descontraído, e eu tenho por missão de vida provocar consciência, isso é a minha missão. Por vocação, eu sou mentor e coach, mas por missão de vida, eu tenho provocar reflexões que despertem a consciência. E também não quero manipular a conversa, mas uma grande reflexão isso: é o medo, é a vulnerabilidade, ou é de mostrar quem eu sou? Como essas duas coisas estão interligadas? Uau, hein? Tem essa coisa da projeção desse herói, até olhei para o Batman ali do Fábio, e tem até já essa coisa não existe mais herói sozinho, é Quarteto Fantástico, é Liga da Justiça, porque a gente já percebeu que sozinho a gente não vai dar conta de resolver as nossas questões, porque é humanamente impossível, nem os super-heróis estão conseguindo.
e tira essa figura. E aí, acho que tu discutei lá no Festival Amor em Pauta, o perrengue conecta, e é isso. A gente, caraca, né? Dá aquela relaxada, assim, parece que todo mundo se olha como o legítimo outro, né? Trazendo Maturana aqui, o legítimo outro, caraca. Eu lembro que uma vez, no próprio mall, ano passado, a gente, pô, uma comunidade imensa, sei lá, tinha 190 pessoas, chegou na metade do mall, teve um dia, e o Alex falou, gente, eu travei, eu não consigo responder nenhuma mensagem, eu sei que vocês me mandam coisas inbox, eu sei que tem milhares de e-mail, tô atrasado, eu não tô... E aquele momento, que poderia ser a aula XY, não sei o que lá, aquele momento foi o momento onde todo mundo parou e falou, caramba, também não tô aguentando, é um excesso de informação, tá todo mundo sofrendo de fomo, porque era uma comunidade de oferecer e pedir ajuda, de muita gente massa, oferecendo milhares de coisas, e a gente agoniado com aquilo, e ninguém tinha tido a coragem de levantar a bandeira do help ali, da ajuda, e a importância dessa liderança fazer isso, que é diferente quando isso vem, né, não vou falar de baixo, mas quando parece uma licença poética, tá todo mundo descansa e a gente começa a se conectar. Então, eu acho que para mim foi um dos dias mais especiais, porque foi onde todo mundo, então foi um grande check-in, tipo, todo mundo parou e se observou, e a gente fez os nossos combinados até onde ia cada um. Então, reconectou com aquele propósito, o que que é sucesso para a gente, o que que eu vou entender, que eu vou chegar no final dessa jornada e eu vou ter tido uma alegria, enfim, o que que eu vou combinar comigo que isso aqui vai ser saudável. E cada um renovou seus votos. Falei, eu vou até aqui. Eu tinha minha questão maternidade. Não quero estar em tudo, e a minha filha aqui. Aí botava ela aqui, mas a gente não tava nem lá e nem cá, então foram os processos que eu precisei fazer. Então, acho que esses movimentos nossos, do Ricardo, do Fábio, meu, enfim, dessas pessoas que a gente enxerga com admiração, mas não nesse lugar de herói, porque acho que a gente já entendeu que não é nesse lugar, que é uma fuga, na verdade, né? Ficar buscando isso no outro sem percorrer a tua própria história, tua jornada. Eu acho que a nossa medicina está nessa nossa história. Acho que é igual ligar 110, 220, vai dar pau, vai queimar, entendeu? É legal, você se inspira, mas é ir lá o teu instrutor, isso que você falou, adorei. E eu volto para os meus processos. Então, acho que tudo está a serviço dessa expansão de consciência. Acho que são mestres, o medo é mestre, minha filha é minha mestre, meus pais, o meu trabalho, as cagadas que acontecem comigo, os meus perrengues, as minhas roubadas, os meus vacilos, as minhas incoerências. Se eu quiser olhar para isso, eu posso aprender, né? Mas eu preciso também, às vezes, pedir ajuda, dizer que eu não sei, que tá foda e que não vai funcionar, ou até aqui eu, eu vou, isso aqui tá além do que eu consigo, né? E interessante a gente chegar nesse lugar. Tem uma viajada, Paulo? Paulo, só pra encher o saco. Falou, Paulo. Falei pra Assim, encher teu saco. tá bom. Mas, assim, por que Paulo, né? Porque eu tenho uma espécie de primo chamado Paulo Betti, né? Então, muitas pessoas me chamam de Paulo e eu atendo como Paulo, não tem problema nenhum, não tenho esse problema de, não, meu nome certo é Fábio e tal. Então, eu contei essa história outro dia para a Cacá e eu ajudei ela a ficar com essa coisa gravada na memória dela. Então, ela, de vez em quando, me chama de Paulo, porque ela não consegue fugir dessa história que eu gravei no cérebro dela. Mas você sabe que eu fiquei refletindo aqui, né? Às vezes, grande parte do tempo, a gente acredita que aquilo que se passa na gente só se passa na gente. E quando o Ricardo traz essa situação que ele viveu, no fundo, ele está ajudando as pessoas a se conectar com elas mesmas, com as situações que elas viveram ou que elas vivem e que não são distintas da situação que o Ricardo está trazendo. Só que, nesse momento, o Ricardo está autorizando essas pessoas a viver essas experiências que muitas vezes elas não se autorizam a viver. Né? Eu vou trabalhar mesmo doente e não falo nada. Né? Tem uma organização, né, grande
para quem a gente trabalha, que criou uma espécie de cartões coloridos, né? Vermelho, verde e amarelo. O colaborador chega, ele já coloca lá no lugar dele qual que é a cor que ele está. Né? Sendo, obviamente, verde, estou ótimo, amarelo mais ou menos, e vermelho, péssimo. E eu fui fazer um trabalho nessa organização. Quantos cartões vermelhos vocês acham que tinha na parede? Nenhum. Nenhum. Né? E quando eu conversei tinha alguns amarelos. Os amarelos estavam mais do que vermelhos, estavam roxos. Porque tem uma vergonha em poder dizer qual é o seu estado, como se só você vivesse situações difíceis onde você não está bem naquele dia. E quando isso acontece, você cria um círculo vicioso, né, onde ninguém pode, né, mostrar essa... Não é nem vulnerabilidade, já chamam de fraqueza mesmo, né, porque é uma palavra muito mais difícil de lidar do que vulnerabilidade, né, essa fraqueza. Né. Hoje, conversando num processo de coaching com um líder, eu às vezes observo reuniões para ajudar eles a entender, né, coisas que eles não estão conseguindo ver, tal. Eu tinha observado uma reunião desse líder e surgiu um tema de sobrecarga de trabalho, né, overload, né, tema muito comum nos dias de hoje, né. E ele fala assim, olha, eu não tenho problema de trabalhar das 7 às 7, mas eu não quero ser exemplo para ninguém. Daí eu conversando com ele, mas você percebe o que você falou? Eu falei que o problema do sobrecarga era um problema para todos. Não, você não falou isso. Você falou que era para eles, não para você. E eu te pergunto, é um problema para você? Eu falo, nossa, não aguento mais. E por que você não fala? Né? E aí vai para esse lugar onde existe um condicionamento, onde você poder dizer como você está, né? Você tem que tomar cuidado ainda. Né? Então você mente, você engana a quem? A você mesmo, aos outros. Né? E acho que nós, nesse trabalho que a gente realiza, a gente empresta muito dessa humanidade. Quando a gente... Eu até torço, às vezes, por perrengues que não sejam tão graves, né? Não quero sofrer nenhum acidente e tal, mas quando vem o perrengue, eu falo que bom, tenho algo para trazer a partir de mim, né? Que não sejam você, né? Porque quando eu faço isso, o outro relaxa também, né? Porque é diferente de falar assim, olha, traz aí uma situação que você viveu, né? O cara vai tentar achar uma lá que ele está confortável, na verdade, não aquela que ele gostaria. Então, na hora que a gente traz a nossa, nesse trabalho, né, é uma autorização para o outro poder ser humano, né, nesse espaço, tal. E pô, eu até fiquei curioso sobre a meditação, né? Ele está lá, tal, ele volta com outra energia, tal. Mas o que me leva a uma reflexão também, Fábio, que é assim, é muito ancestral. A Cacá e eu vimos no MOL, principalmente quando a gente falava de aprendizagem tradicional, né, o modelo é seja o melhor, vença. E o modelo do capitalismo também, atual que nós vivemos, não o capitalismo consciente que se fala, mas o capitalismo que a gente vive, é um modelo de não pode ser fraco. Se você viajar mais nos primórdios da infância, lá no colo da mãe você vai aprender. Se você receber o amor que você precisa, muito bem. Se você não receber, você já começa a perceber que você tem que fazer alguma coisa para ter. Aí você vai para o colégio. E aí você tem a competição. Você vai para a faculdade, você tem a competição. Você vai para o trabalho, você tem a competição. E isso cria como se fosse uma estrutura, uma armadura, já que a gente está falando de super-herói, cria uma armadura difícil de você remover. E agora eu vou fazer disso a mesma imagem da máscara. A armadura não é nada mais, nada menos do que a máscara que a gente põe para mostrar que é o melhor, é o bom, que não existe fraqueza. Então, quando a gente olha o modelo em si, ele é um modelo que tem que ser extremamente repensado. Todo ele. Quando você e Cacá provocam uma conversa dessa, e a gente tem gente nos ouvindo, a gente está espalhando ponto de luz. Mas é muito pouco.
Não tenha dúvida, até tem uma pergunta aqui falando disso, né, da Marcela, né, que eu até postei aqui, porque existe um modelo de incentivo que está por trás disso, né, de incentivar, né, a gente trabalha muito no escutar, então incentivar a fala, incentivar a pessoa que tem as respostas, que sabe como resolver todos os problemas, né, que trabalha 12 horas por dia sem reclamar, no caso sem atestado, né, porque a pergunta da Marcela foi muito legal, Marcela Salles, que é, eu percebo que as empresas não gostam de atestados. Como podemos lidar com isso nas empresas? Putz, elas não gostam de gente que é humana, né? Assim, que tem doença, que tem problema, que tem, né? Uau, né? Sabe o que me veio? Não sei se você quer falar, Ricardo. Não, eu ia falar que assim é muito arriscado o que eu vou falar, mas é porque assim essa empresa é a empresa que eu devo estar para trabalhar. Aí quando eu falo isso, a pessoa me pergunta: "Você é louco? Eu vou perder emprego, vou morrer de fome." Eu digo: "Calma, ninguém está pedindo para você um movimento. Agora eu dou um pulo." Mas se você tomar consciência que não está de acordo com seus valores e é onde você não quer estar, que plano de ação você precisa traçar para chegar onde você quer estar? E aí eu entro nisso, que é novamente isso, toda vez que o medo surge, ou a ansiedade surge, porque ó, a ansiedade vira medo, medo vira trava. E se você se identificar com medo, pior ainda, aí você está travado de vez. Então, uma das coisas que eu aprendi a olhar para o medo é dizer: ô medo, você está presente. Eu converso com os meus medos, mas eu nunca digo: eu sou o medo. Eu tenho medo. Eu posso dizer: eu tenho medo. Sim, eu tenho, mas eu não sou o medo. O medo está presente. E aí eu vou conversar com o meu medo. A partir do momento que ele fica tão forte de encapsular, você não faz movimento. E o aí é que está. A sabedoria está em reconhecer que existe o obstáculo, mas que ele também é o aprendizado. Você pode encará-lo como algo que você vai desistir ou algo que vai servir para você aprender alguma coisa. Lembra, a gente fala da mesma coisa. O copo d'água do otimismo e do pessimista, meio copo d'água, é só meio copo d'água. A realidade é essa, ele não é boa nem má, é meio copo d'água. A qualidade da visão da gente é que vai fornecer a qualificação para o que a gente vê. Então, tem muito trabalho a ser feito, mas muito trabalho também individual a ser feito. E agora, Fábio, já que você provocou isso, eu vou mudar essa pergunta, jogar a pergunta para Cacá. Vocês acreditam que, quando terminar essa pandemia, todos nós que estamos passando por uma revisão de valores, todos nós que estamos sendo encostados na parede, queiramos ou não, a gente vai querer voltar a trabalhar nas empresas do jeito que as empresas eram? Eu vou fazer um. Primeiro, eu vou responder o que me veio quando a Marcela. Marcela fez a pergunta. Eu acho que se as empresas tivessem esses espaços de diálogo, a gente teria muito menos atestados. Eu acho que quando a doença chega no corpo físico, ela já transpassou muitas outras. Não que todas as doenças sejam, né, do trabalho, mas a gente sabe, a gente está vendo o que está evidenciando, né? Enfim, a gente já tinha esse histórico e agora com a pandemia mais ainda, porque agora os escritórios entraram dentro das nossas casas, né? E, bom, eu como mãe aqui tive várias experiências. A gente está falando, inclusive, desse movimento aqui por conta de tudo que a gente fez questão de trazer à tona. Mas qual que era a pergunta mesmo? Que eu dei uma bela vida, uma viajada. Conversas desinterrompidas, é isso aí. Ah, não vamos voltar. Eu acho que não volta. Eu acho que lembrei do Einstein que com quedas, depois que você abre a mente para uma nova visão, não tem como desver. Eu acho que a gente não tem mais como desver. E
a gente está sendo convidado a ser essa solução, que a gente está achando que são os outros, né? De novo, mas ele, a gente é responsável por tudo isso que está acontecendo. Cada escolha que a gente faz, né? Então, a gente traz aqui a autorresponsabilidade para os processos colaborativos. Então, olha quanto que uma ação individual impacta no coletivo, a gente já está vendo, né? Gritante, assim. Num vírus invisível, imagina como qualquer ação dentro de uma empresa, sei lá, alguém botou um copo aqui. Cara, vai acontecer alguma coisa. A gente está sendo afetado e afetando o tempo inteiro. Mas hoje não tô legal, vou ficar quietinha aqui, não vou falar nada, não quero incomodar vocês aí. Fiquem aí, Não faça isso, e não deixa faça aqui isso. na minha. É, Tá interferindo, porque daí as pessoas ficam, o que tá acontecendo, né? Então a gente tá o tempo inteiro e não dá. Então acho que tudo que tá acontecendo seria um desperdício a gente não mudar as nossas ações, porque o universo passa super bem sem a gente. A gente pode ser extinto tranquilamente, ninguém, a Terra não tá aqui clamando, ai, humanos, vão lá. Tipo, a gente some em 2 tempos. A gente tem que se ligar que a gente deve se sentir merecedor de estar aqui. Então, cada ação nossa no dia a dia, agora eu já tô fazendo revoltada, mas é porque me veio forte isso, assim, e parar de ficar olhando para fora esperando de novo o Salvador. Então, é você, filhinho, com as tuas ações do dia a dia, a forma como você cuida do seu lixo, a forma como você educa os seus filhos, a forma como você se trabalha, né? Porque, olha, o futuro das crianças, meu Deus, essas crianças estão olhando para quem? Elas estão olhando para esses pais, elas estão olhando para essa sociedade. Então, assim, também botar a culpa nas crianças que elas vão salvar a gente, talvez não dê tempo, sabe? Então, eu quero tentar não, estou fazendo a minha parte. Então, esse ponto de luz que você fala, pode ser que se apague um dia, ou um dia a luz esteja um pouco mais ofuscada, mas eu sei que tem alguém que de vez em quando vem e acende a minha luz, e eu volto a lembrar de brilhar, e são nossos pontos de acupuntura, a gente tem que escolher nossas causas, a gente não vai conseguir fazer tudo. E aí, qual é a causa que você vai abraçar? A minha é essa da gente regenerar as relações, por meio da aprendizagem, por meio da humanização das organizações, e aí cada um busca uma, e se cada um fizer um pouquinho, talvez a gente avance um pouquinho, talvez ainda dê tempo. Dos nossos filhos verem um elefante, que não seja num livro, que a gente ainda consiga tomar um banho de rio numa lagoa maravilhosa que eu passo todos os dias, que está completamente poluída, e me dói, e eu fazer de conta que eu não estou vendo. Aí eu volto para minha casa e falo como é que a gente trata o esgoto aqui, como é que, de novo. Então, sabe, não sei se respondi, se fugi, mas foi que veio para mim. De repente me veio a pergunta: qual é a pior vulnerabilidade? Eu me mostrar fraco ou eu fingir que eu não estou vendo? Que eu não estou vendo o que está acontecendo no país? Uhum, uhum. Não é. Tem uma frase aqui, Paulo, antes para sair da ignorância, tem que parar de ignorar. E eu ia adicionar essa frase, uma que eu vi também, você falou do tio Einstein também, eu vou falar outra vez do tio Maturana, quando a gente estava lá aprendendo as leis sistêmicas, que não é tão difícil assim, mas ao mesmo tempo tem toda uma complexidade. Mas ele fala, bom, agora que você já entendeu, sabe o que acontece? Você perdeu a inocência. Eu acho que é isso que está acontecendo, né, conosco nesse momento. Nós perdemos a inocência da ignorância, de ignorar. E as empresas que não se prepararem por esse novo modelo que ainda não se sabe como vai ser, mas líderes e liderados vão ter que conversar e vão ter que continuar conversando. Se achar que quando voltar as pessoas vão estar com a mesma cabeça, o mesmo nível de consciência, é dar um tiro no pé. Com toda certeza. Não. Por outro lado, né, Ricardo e Cacá, a gente convive com múltiplas realidades, né? A gente tem Flintstones e Jetsons ao mesmo tempo, né? Então, eu sempre procuro olhar para o mundo das organizações com esse olhar de reconhecer que tem empresas que ainda estão vivendo o trabalho escravo. Parece incrível isso em pleno século XXI, e tem empresas
super ousadas em termos de modelos organizacionais, né, horizontais, onde as pessoas são mais livres, etc., tal, no mesmo espaço-tempo, né? Então, em certo sentido, eu acho que deve ter um deslocamento para um determinado tipo de empresa, mas eu ainda acredito que continuarão existindo empresas que não vão se renovar e vão ter pessoas que vão querer estar nessas empresas que não vão eventualmente evoluir. Ou, né? pior ainda, se a gente for fazer um exame de consciência, quando houver uma possibilidade de aquecimento econômico, agora eu estou mais forte, muita gente desempregada, eu dito a regra. Exato. Né? Eu domino, né? Eu pago o quanto que eu quero, porque o mercado está recessivo, eu estabeleço a relação de trabalho que eu quero. Isso. Então, falar de consciência tem que ser algo obrigatório. Falar de escolha e do preço da escolha tem que ser algo obrigatório. A gente, na hora que faz a escolha, a gente se torna responsável pela consequência. Está ligado, está interligado, está entranhado. E aí, qual é a qualidade das escolhas que a gente está fazendo no dia a dia? Cacá falou agora há pouco disso. Você tem falado disso aí há quanto tempo agora? Desde a tua viagem de isolamento. Quanto tempo faz isso? Eu? Não, o Fábio. Quanto tempo faz da tua viagem? Eu tinha 42 anos, faz 12 anos. Né? E não à toa 42 para quem gosta de estudar setênios, etc. Tal, né? Que tem uma outra forma de olhar. Né? Pelo menos há 13 anos eu tenho falado, mas aprendido, né? E vejo muitas pessoas também. Acho que a questão dos pontos de luz, né? Tem uma forma de olhar que às vezes, hoje mesmo, né? Eu estou numa fase que eu brinco que eu estou vivenciando muito a raiva, a ira. Sim. Né? Pelo que está acontecendo, então eu tenho vontade de sair na rua, sabe, assim, pegar em armas, né, assim, sabe, de tentar defender, sabe, eu tô experimentando muito essa emoção ultimamente, né, porque apesar de ver muitos pontos de luz, né, acendendo, quase ao mesmo tempo eu vejo muitos pontos escuros também. Aquela coisa de muita sombra, muita luz, né, exatamente, já vem a imagem aí, e esses pontos, os pontos de sombra, desde a minha leitura, né, do que eu estou vendo, eles estão melhor organizados, aparentemente. Não é? Então, me dá um certo desespero, às vezes, de olhar esses pontos de sombra bem organizados, como um exército obediente, né, sob comando, e os pontos de luz todos espalhados, né, meio brigando para quem tem a luz mais bonita, né? É a sensação meio narcísica do ponto de luz. E isso me preocupa. Dá vontade não de pegar o ponto negro e falar, vai, né? Chacoalhar de raiva do ponto de luz, não do ponto negro. Né? O ponto negro eu estou com medo ali, porque ele está organizado, um bloco coeso, etc. Tal, e os pontos de luz meio brigando para ver quem tem mais luz nesse processo também luciferino, né? E não só narcisístico, mas luciferino, né, de se encantar com a própria luz e não perceber que, ao fazer isso, essa luz, né, ela se apaga, de alguma forma, e não tem força. Então, eu estou nesse lugar, né, de ver esses pontos separados, fragmentados, não saber o que fazer. Mas toda vez que você lança um pouco de luz, lembra, vamos falar do inconsciente. Quando eu trago o que é inconsciente para o consciente, eu iluminei. É muito simples, né? Eu trago do inconsciente para o consciente, eu iluminei. Isoladamente, a gente não faz. A gente está no tempo de cocriação. A gente está no tempo de cooperação, colaboração. Eu tenho tem uma reflexão minha que diz que se você está no modelo de competição, você ainda está no cérebro reptiliano e você não acordou para esse novo momento que a gente está, né? E o que você está me trazendo, com essa tua fala agora, está me levando a pensar o quanto que
esses pontos de luz têm que se unir. A gente está fazendo nosso trabalho que nem formiguinha, mas tem que ter uma união maior disso. Porque quando você não tem união, você está fragmentado de alguma forma. A gente pode estar fazendo o nosso trabalho, nós três aqui, né? Mas ainda tem fragmentação. Quando você está unido, de uma certa forma, você tem uma voz maior, você tem uma presença maior. Então, talvez, quando você falou luz e sombra, né, eu fiz esse movimento, a Cacá já fez o maior ali ainda, do yin e yang, né, e sempre... E a lei também da física, ação, reação igual e contrária. Quanto mais luz, também vai vir mais sombra. Quanto mais sombra, mais luz. E isso vai impulsionando. E às vezes, eu não sei se eu estou viajando, mas como fazer um chamamento de amor por coração de quem está ensombrecido, ou seja, adormecido. Isso seria um papo que eu gostaria de ter também. Eu estava, enquanto você falava, sempre dando um olho aqui, um olho ali, vendo comentários e tal, né? Marcela sai fazendo bons comentários lá e surgiu a Melissa também dizendo que essa raiva também está ocupando elas de uma tal maneira que tem que trabalhar em terapia. Uhum. Né? Eu também trabalho a minha em terapia, confesso aqui, quer dizer, não tenho nenhum problema em confessar isso, pelo contrário, né? Porque eu acho que a raiva obviamente é uma emoção natural, ou seja, normal, né? Todo mundo tem. O problema é quando ela te arrebata e você se torna ela. É como o medo, né? Que o Ricardo trouxe aqui, né? Agora, eu quero entender, né? Como eu transformo essa raiva em ação. Porque ela é uma energia muito poderosa para ser trabalhada, né? É muito melhor do que a indiferença. Se eu puder comparar emoções aqui, né? Porque a raiva me leva a um espaço de fazer algo. O problema é quando eu me identifico com ela, esse de fazer algo, talvez eu consiga o resultado contrário do que eu queria. Porque quando você traz assim, adorei a provocação, como eu ajudo esse outro que está ensombrecido, a ele também poder encontrar, né, esse espaço da sua própria luz. E eu confesso que eu tenho procurado me aproximar dessas pessoas, né, nas redes sociais, principalmente, e não tenho conseguido me mover, não vou falar que mover a elas, né? Não tenho conseguido me mover de um lugar de julgamento, né? Porque na hora que eu também coloco a pessoa que está na sombra, mesmo que eu use uma linguagem não violenta, etc. tal, dentro de mim já tem esse julgamento que ela está na sombra e eu estou na luz. Uhum. E eu não consigo sair desse lugar, porque aquilo que ela faz eu julgo como sombra, né? E ponto, né? E desde esse lugar, quando eu vou a ela, é muito difícil eu conseguir uma conexão mínima que seja, porque sempre dou esse exemplo, né? Eu já tive que trabalhar com executivos muito complexos, vamos colocar assim, né? Que eram considerados meio assim nazistas, né? Assim, pessoas muito, muito agressivas, etc. E eu sempre adiei o momento de iniciar o trabalho até que eu tivesse conseguido identificar o ponto de luz um ponto de luz nessa pessoa. Porque na hora que eu consigo fazer isso, me banho um pouco desta luz, mesmo que esse cara continue sendo um cara grosso, estúpido, inclusive comigo, com as pessoas, mas na hora que eu consigo hackear aquele pequeno ponto de luz, eu começo a fazer o trabalho em mim. E aí há uma chance do trabalho entre nós e em nós, né, em mim e esse outro, ter um bom resultado, né? Ou seja, um resultado de evolução, de ampliação de consciência. Mas quando eu não consigo enxergar esse ponto de luz, falo isso das redes sociais, do meu próprio trabalho com clientes, às vezes, né? Empresas que são condenadas pela sociedade, né? Porque fizeram coisas muito ruins, etc. Tal, são clientes meus. Porque são os clientes que eu mais gosto de trabalhar,
são aqueles que mais precisam. Só que eu também faço parte da sociedade e tenho muita dificuldade de sair desse lugar de condenação sumária que não vai me ajudar a fazer o trabalho com o outro, porque eu não ajudo o outro também a enxergar seus próprios pontos de luz, que é onde pode haver algum tipo de expansão, como você falou, iluminar esses outros pontos. Né? Então, se você provocou, a gente aqui aceita a provocação. Né? Então, eu vou fazer a réplica. Você pode ser luz, levando luz, mas como você já conhece o caminho, você também pode mergulhar na sombra com o outro, que é o mais difícil. Mas como você já fez, e aí vamos de novo para o autoconhecimento, autoconsciência. Como você já fez o caminho para você, não é certeza que o caminho do outro seja igual. Mas você já passou pela noite escura da alma? Pode ser que você possa servir de guia nesse espaço para o outro. Nós dois não enxergamos, vamos tateando, porque eu confio que eu já vi um pouco de luz. E aí, talvez, dentro daquilo que você falou, com muita amorosidade, você enxergue o ponto de luz do outro. Então, adorei a colocação. E vou passar para a Cacá, né? Levantou o dedinho, estou aqui ó, só esperando. Não, me veio uma coisa que eu aprendi lá no próprio Bert Hellinger, já que tu trouxe as leis sistêmicas, que ele fala que a melhor forma de ajudar é abrir mão de querer ajudar. No sentido de honrar esse caminho do outro, dessa busca, né? Porque ninguém muda ninguém, ninguém cura ninguém, ninguém transforma ninguém. E você trouxe isso no começo da tua fala, né, Ricardo? Eu levo a consciência. A mudança a pessoa é uma escolha. Mas aí você tem uma consciência, você tem uma nova ideia, que também não é uma verdade, é um absoluta, é um ponto de vista, e a gente começa a tatear. Mas aí sim, porque eu também já tive uma postura assim, então quando me abria uma consciência para alguma coisa, eu voltava para casa e ficava, não sei o quê, dando palestra, não sei o quê. Minha mãe dizia, minha filha, quando tu voltar desses cursos aí que tu faz, esses retiros, acha a bolinha. É porque igual você gosta de acordar cedo, você gosta de praticar yoga, aí você vai acampar com todo mundo e você fica lá, vamos lá, gente, vamos acordar cedo, vamos praticar. Cara, não dá, porque às vezes a pessoa não quer acordar, quer dormir. E a hora que ela vê, de repente, então vai lá, faz o teu rolê, e se ela achar que ela deve, um dia ela vai, um dia ela acorda. Enfim, não acho que o meu caminho seja, porque eu tenho a sensação, aí eu gostaria até de escutar vocês, eu já escutei essa fala, que se eu tenho muita clareza do meu caminho, talvez nem seja o meu caminho, é o caminho de alguém. Que o meu caminho é uma fé cega, assim, no sentido de ter um sentimento, uma sensação, mas de eu dar um passo de fé mesmo e o universo se colocando esse chão, assim. E no caminho eu vou descobrindo. Então, hoje, tudo que eu faço, que eu tenho a sensação que eu estou no meu caminho, pela forma como eu me sinto, e pode ser que amanhã isso mude, mas hoje eu sinto que eu estou no meu servir, assim. Hoje ainda fiz um negócio de manhã, lá no círculo de hospitalidade, com umas mulheres refugiadas, e eu saí de lá muito tocada. Saí muito tocada, assim, de enxergar outras realidades, assim. Não é hierarquizar problema, nada. É só um tempo no espaço que eu olhei para aquilo e me tocou num lugar que eu falei para ela assim, meu Deus, né? Esse trabalho eu faria, assim, se ninguém precisasse me pagar, assim, sabe? Que eu tivesse, sei lá, uma garantia de que todas as minhas contas estariam pagas aqui, que eu não ia precisar me preocupar, e não é muito. E se eu pudesse só fazer isso aqui, eu faria, porque é muito, e não tem nada assim de excepcional. É um espaço desse, como a gente criou, seguro para as conversas importantes para aquelas pessoas acontecerem. Então, não eu dar a palestra sobre colaboração agora, eu sigo aqui os 10 passos, tipo, não faço ideia que aquelas pessoas vivem, não faço ideia do que é ser uma refugiada, não faço ideia do que é. Eu só tô lá para meu lugar de escuta, então, né? E é tão
forte, assim, sabe? Então, ai, gente, você viaja, não sei como é que eu chego nas minhas falas. Mas você trouxe, se me permite aqui um comentário para uma provocação que você fez que eu adoro, né? Assim, se eu tenho muita clareza do meu caminho, não deve ser o meu caminho, né? E eu tenho uma espécie de balizador que eu uso para saber se eu estou no caminho certo ou não. É um balizador que eu copio do R&D mais potente e sábio do mundo, né? A natureza. Se tem muito esforço no caminho, eu estou no lugar errado. Na natureza, assim, o rio, a água na natureza não bate na pedra até que fura. Isso foi alguém que quis falar assim, a vida é dura, você tem que ficar lá insistindo, né? O rio, a água contorna a pedra. É claro que ele faz isso, né? Ele só vai furar a pedra quando não tiver mais outra alternativa, mas ele vai no seu fluxo até que a pedra fura. A pedra se abre, não é ele que fura a pedra, né? Então, para mim, o grande termômetro, às vezes eu pergunto, peraí, mas tá difícil demais, tá com esforço demais. Eu paro, reflito, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? E é transformador, né, Ricardo? Quando você começa a usar esse balizador, porque eu imagino a vida como uma grande onda que nasceu no Big Bang, e ela vem, ela continua. Como você falou, a humanidade é uma pequena folhinha nessa onda. Mas se eu saco que para onde vai essa onda, eu aprendo a entrar nela no lugar certo. Eu vou levar muito caldo, etc. Tal, mas não tem esforço de verdade. É E um tema aí, dificílimo, né? Porque a vida é dura, tal, né? bom, eu estou mais velho que vocês, isso está evidente e aparente, né? Mais ou menos, hein? O cara tá bem, né? Se eu pudesse tirar uma lição para mim, da pandemia, com tudo o que eu passei, eu tenho que reverenciar um grande aprendizado que é confiar na própria vida, entregar. Eu estou falando isso na parte financeira, estou falando isso na parte emocional, estou falando isso na parte física. E para eu poder chegar nesse aprendizado, que também para mim é difícil. Cacá, você lembra que você falou agora há pouquinho? Puxa, se eu tivesse condição financeira, eu faria esse trabalho, ok? Não me preocuparia com mais nada, etc, etc, etc. Então, o maior aprendizado que eu tive é assim: se você confiar na vida e entregar, a vida provê. E isso, com essa idade, eu queria ter aprendido isso muito, muito mais cedo. Então, como é que eu estou lidando com todas essas situações? De algum momento, eu não tenho certeza do meu caminho também. Eu sei que eu caminhei até agora, eu estou vivo. Eu passei por uma experiência de quase morte há 4 anos atrás. Mas eu estou vivo. Então, eu tenho que olhar para a vida com esse olhar de gratidão e, ao mesmo tempo, eu fico fazendo exercício durante a pandemia, que é o tempo todo. Que é, antes de dar uma resposta a qualquer situação, a pergunta clássica: se o amor estivesse aqui, o que ele responderia? Linda pergunta. Peraí. Vai lá. Eu refino a pergunta. Se a verdade estivesse aqui, o que ela responderia? Se a paz estivesse aqui, o que ela responderia? Que são valores essenciais. Então, se a ação correta estivesse aqui, o que ela faria? E fecho com a não violência. Se a não violência estivesse aqui, o que ela faria? E daqui para frente, eu dei risada porque ontem eu vi nas redes sociais uma placa de rua dizendo: não julgue tanto os outros, está todo mundo numa situação muito ruim. Acho que vocês viram também uma placa nesse sentido, né? Ela está muito certa. Ela está muito correta.
E aí, se o amor tivesse aqui, entre nós três, o que nós responderíamos? Ele está. Olha, Quem vai dar voz? Ele está aqui. Quem vai ter coragem de nomear? Porque, na verdade, eu acho que ele está uhum. o tempo inteiro. Porque, como o Beth falou, vou te chamar de Beth, que eu não vou errar nunca mais. Tudo bem, Renilson. A natureza está em tudo. E a gente é natureza. E acho que essa noção que a gente é parte dessa grandeza, dessa. E o que nos diferencia da natureza é a consciência, que foi que você trouxe. O que a gente faz com isso, né? O que a gente faz? E eu adoro pensar na natureza, quando você trouxe o fluxo, e a natureza ela também precisa de um pouquinho de estrutura. Porque o fluxo, sem a estrutura, eu perco a força do fluxo. E a estrutura sem fluxo não tem vida. Então, vai ser sempre essa dança, não é um equilíbrio estático, ele é dinâmico, ele vai mudar o tempo inteiro, e eu acho que o convite é a gente aprender a navegar no caos. No caos, eu defendo o caos como esse ambiente de imprevisibilidade, o caos não é uma coisa horrível, nossa, estou no caos. Eu gosto. Falando, né? Então, eu acho que a gente às vezes vai pegando essas palavras, esses discursos pasteurizados, vai replicando sem refletir e vai criando verdades para a nossa vida que nos engessam. Então, essa reflexão, ela tem que estar presente, essa aprendizagem, como a gente gosta de trazer para a nossa vida o tempo inteiro, tirar ela da sala de aula, tirar ela só naqueles espaços, agora eu estou aprendendo, agora eu tenho um certificado aqui. E caramba, né? A vida está chamando o tempo inteiro para a gente aprender o que é valioso. E eu entro aqui em vários dilemas, porque eu gosto de trabalhar, quero ser reconhecida, quero ser bem remunerada, porque me acho merecedora. E aí vem a maternidade e fala, mamãe. E aí eu fico, porque será que eu tenho que escolher? Será que eu consigo achar um equilíbrio, esses dois mundos maravilhosos? E aí, essa é a minha dor. E é onde eu busco as minhas questões. A maternidade me trouxe contato com muitas sombras minhas, que eu nunca imaginei. Então, eu tô aceitando os convites que a vida tem me feito, né? Então, eu tô entrando nas caverninhas, tô chamando as pessoas para refletirem sobre esses temas, porque agora me veio muito forte como que as mães estão trabalhando. E os pais, como que eles estão trabalhando, né? Além da sobrecarga mental, tantas outras coisas, assim, e as crianças, quem está olhando para as crianças? Então, começar a trazer essa visão sistêmica para tudo e a gente começar a modificar aí nas nossas microbolhas, acho que a nossa casa, acho que é um grande laboratório ali, eu acho que a gente tem acesso a tanta coisa e a gente não costuma deixar isso da porta para fora, né? Eu trago tudo para cá. Então, aqui a gente tem reunião domingo também, de alinhamento, de expectativa, vamos ajeitar a agenda aqui, tem alguma tensão, vamos transformar em proposta, já estou facilitando, porque eu percebo, não quero ser a chata da facilitação, mas eu percebo o bem enorme que isso faz para fora, por que eu não trago essas coisas para o meu dia a dia, para o meu cotidiano, como é que eu não facilito a minha vida, como é que eu não trago essa aprendizagem para ela não ficar no PowerPoint, pelo amor de Deus, para que a gente viva essas coisas que a gente fala, para que a gente sim vai poder modificar alguma coisa, senão vai ficar raso, não se sustenta, não tem coerência. Aí esse ponto de luz aí eu, tipo, sei lá, pega chamusca, queima, não tem pavio mais que acende. Nossa. E pode acontecer. Meus queridos, estamos chegando não tem controle. A uma hora. Não, calma. Estamos chegando a uma hora e eu queria honrar um dos primeiros que entraram aqui na live e fez um comentário que eu adoro esse comentário, do André Rodrigues Genta. Aqueles que têm mais medo são os que mais precisam de amor. E aí tem uma frase, eu não sei de quem é agora, eu coleciono frases, mas eu esqueço os nomes dos autores, que eu adoro, que é assim, né? Ame-me quando eu menos mereço, porque é quando eu mais preciso. Tem uma outra boa que é: tudo é amor. O que não é amor é um pedido de amor. Lindo, né? Eu faço dessa frase a minha resenha, mas deixo aí o nosso convidado
fazer as palavras dele, porque... Né? É mais difícil dizer amo você, Fábio Betti. Amo você, Cacá Rênio. Por incrível que pareça, as pessoas têm muita dificuldade em expressar amor. Amo você, viu, Andrezão Genta? Amo vocês. Eu também amo. E o que você falou, Ricardo, eu tenho tentado conversar com pessoas dessas redes, né? Vou chamar aqui, a gente evitou falar bolsonaristas, e eu vou se a compaixão, eu vou usar até a palavra compaixão, estiver presente aqui, o que eu vou falar? O que eu vou escrever? Posso aproveitar para trazer uma reflexão do livro tibetano do Viver e do Morrer de Sogyal Rinpoche? É meu livro de cabeceira! Então, Por favor, por favor. Você vai lembrar que ele, quando fala, ele faz uma distensão, ele diz assim, segundo Stefan Levine, e ele faz uma bela distinção. Quando o meu medo entra em contato com a dor do outro, é piedade, pena. Quando o meu amor entra em contato com a dor do outro, torna-se compaixão. Sutil, mas muito poderosa. Outro dia eu estava no Twitter e o Twitter sempre pergunta: o que você está pensando? Aí eu respondi: estou pensando que nesse mundo falta muita compaixão, e está faltando muita compaixão. Mas voltando um pouquinho para o egoísmo, viu, Cacá? Que é salutar. Quer dizer, eu trabalho bastante? Sim. Número ser bem remunerado? Sim. É saudável. Só não é saudável quando é predatório. Não é? Então, voltando para esse egoísmo saudável, como é que eu primeiro tenho compaixão de mim mesmo? Se eu não souber ter compaixão de mim, eu não vou saber o que é compaixão do outro também. Senhores passageiros, máscaras cairão. Primeiro, coloque a máscara em você, né? Para poder respirar. Então, eu primeiro preciso respirar compaixão, para poder ser compaixão. Tem uma corrente de amor aqui rolando nos comentários, né? Todo mundo amando a gente também e amando vocês, tá? Obrigado por ter estado aqui com a gente. Foi um prazer imenso ter a companhia de vocês ao vivo e vai ser um prazer imenso também ter pessoas que a gente não sabe ainda que aparecerão e quem sabe também com essa conversa surpreendente, ela sempre é, né, Cacá? Que bom, mais uma conversa surpreendente, desinterrompida, a gente ajude a aumentar a quantidade de pontos de luz que todos temos, né? Não existe alguém que esteja só no ponto de sombra e ponto de luz, todos temos os dois, e foi uma conversa para mim, me impactou muita coisa aqui, eu vou precisar ficar um tempo refletindo, mas eu quero colocar em prática algumas das coisas que eu escutei aqui hoje, sobretudo essa, quando eu estiver conversando com esse outro, que hoje eu vejo como inimigo, se o amor estiver presente, o que eu vou dizer a ele? Agradecer a vocês, agradecer. Simplesmente não tem o que falar. Tá? Muita gratidão. Eu costumo também agradecer ao meu mestre interior, né? Com muita reverência, né? No sentido de pedir que nunca me abandone. É isso. Então, não me abandonem vocês, porque criamos um laço fortíssimo hoje também. Também senti isso. Cacá, é sua palavra. Eu só quero terminar com essa frase, porque a gente falou tanto em amor e falando de organizações, né, que parecem coisas assim tão descoladas, e você terminou falando em compaixão, e eu peguei a frase desse livro, que é do Liderança Shakti, que diz: o amor é uma vantagem competitiva. Quando você consegue dar voz e captar amor, pode ativar todo tipo de coisa nas pessoas. É completamente diferente do modelo que diz: você trabalha e eu pago as horas trabalhadas.
Você não precisa provar a eficácia do amor. É o Ron Chait, fundador e CEO da Panera Bread, que é uma rede de padarias que tem nos Estados Unidos. E aí, às vezes, a gente vai falar de amor nas organizações, quase que pedindo licença, assim, sabe? Tipo, fica constrangido de falar de amor. E cada vez mais eu quero falar, bancar essa história. O amor é biológico, o amor... Quem já se apaixonou sabe o que o amor é capaz de provar, né? Despertar nas pessoas. Então, que a gente possa cada vez mais falar e ser amor. Ricardo, você deu um tom maravilhoso para esse encontro. Sabia que ia ser profundo, não sabia que ia ser assim tão mágico. Agradeço demais. Eu estou aqui, acho que eu também vou levar um tempinho aqui para. Então, eu fico grata de tornar essa conversa pública e honrada de estar aqui com vocês, senhores, e cresço muito, assim, cada momento aqui me sinto realmente contemplada. Gratidão, de coração. Amo vocês, obrigado. Amo vocês. Beijo, gente. Obrigada por estarem aqui. Tchau, tchau. Tchau.